Vamos orar ao Senhor Deus. Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença, neste momento de culto, de adoração a Ti. Somos pecadores, dependentes de Tua graça, de Tua suficiente graça. Ela é a nossa esperança, porque Tu és a nossa segurança. E confiados na certeza de que Tu és o mais interessado em congregar um povo, em atrair um povo para Ti, pecadores alcançados pela Tua graça, pela obra do Teu Filho Jesus, em Te revelares e atraíres a Ti nós mesmos, para crescermos no Teu conhecimento e na comunhão contigo e Teu serviço, é que nós suplicamos a ação iluminadora do Teu Espírito sobre nós nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para nós mesmos, individualmente, ou como espécie humana espalhada pelo planeta, não há uma pessoa que, sendo verdadeiramente honesta, consiga perceber as imperfeições na vida. Elas estão por todos os lados. Elas estão no nosso corpo, que por mais saudável que seja, em algum momento vai dar sinais de falha e de decadência. Elas estão entre as relações humanas, que por mais harmoniosas que sejam, demonstram também os seus dias difíceis, suas desarmonias, os seus desentendimentos. Elas estão nos projetos da nossa vida, que por mais bem-sucedidos que sejam também, encontram suas limitações, suas ranhuras e imperfeições. Elas estão presentes nos anseios nossos, de encontrarmos uma resposta significativa, final, explicadora, que dê sentido para a nossa existência, segurança para a nossa alma, senso de propósito para a nossa própria vida. Em virtude destas percepções todas, das imperfeições que estão presentes na humanidade, o ser humano em todos os lugares do nosso planeta, em todas as áreas, todos os momentos da história, tem procurado uma narrativa que lhe comunique sentido, propósito e esperança. Elas podem ser narrativas explicativas, mas fugidias da realidade, propostas de espiritualidade, através das quais as pessoas renegam a realidade do dia a dia a uma condição menor e buscam uma elevação espiritual por um distanciamento da realidade do dia a dia, por não ver muita esperança de sucesso no cotidiano. Ou podem ser exatamente o oposto, utopias até mesmo anti-sobrenaturalistas ou naturalistas, como o naturalismo histórico marxista, que procurou envolver corações e mentes para a realização de uma obra justa ou de uma sociedade em que os problemas são resolvidos pelas capacidades humanas. Este é o drama da humanidade. A busca de uma construção de uma realidade melhor, por perceber que a sua própria história e trajetória, tanto individual quanto coletiva, não são das melhores. A verdade é que toda religião se propõe a apresentar o caminho, apresentar um conjunto de regras, de explicações da realidade, de padrões de comportamento que comuniquem uma esperança e um projeto e um caminho para a elevação espiritual. E dentro dessas narrativas, as pessoas encontram suas capacidades e, através dos discursos, a capacidade de avaliar a si mesmo, como estão nessa jornada, como estão nesse progresso espiritual. O ceticismo do homem contemporâneo o levou a se afastar do crédito em um discurso religioso. Se é verdade que tem crescido mais do que quaisquer outros segmentos religiosos ou filiação religiosa, o segmento da não religião, ou seja, a não identificação com o sistema religioso, também é verdade que está em voga e alta como nunca o conceito da espiritualidade. Não são poucas as pessoas que são céticas quanto aos sistemas religiosos estabelecidos, mas buscam estabelecer uma espécie de religiosidade privada, particular, modelos de espiritualidade com as quais elas se identifiquem a juízo de sua própria consciência individual.
e isso está maciçamente espalhado, especialmente pelo mundo ocidental, e nem mesmo religiões instituídas como a nossa, denominações que têm padrões de fé demonstrados nos seus documentos, fogem desta realidade, porque não são poucos entre nós que constroem a seu próprio bel sabor e sua própria compreensão de espiritualidade, selecionando aquilo que julgam ser de fato importante na sua confessionalidade e aquilo que não lhe importa, e sendo seus juízes últimos de sua própria condição espiritual, avaliando a si mesmo de acordo com os critérios que subjetivamente elencaram para si. Bem, por que eu estou dando esta introdução neste momento? Discursos de espiritualidade ou de religiosidade são frutos de uma percepção de uma necessidade espiritual que todo ser humano sensível haverá de ter com relação a si mesmo e ao próximo. Contudo, eles não são unânimes, eles não são unidos, nunca foram, devido ao pecado que se instalou sobre a humanidade. E até mesmo esses discursos díspares e diferentes têm assaltado e vindo como uma tentação para aqueles que professam a fé cristã. Quando o apóstolo João escreve as suas cartas, ele escreve com o propósito de confirmar a igreja cristã no caminho da verdade, o caminho do cristianismo. Porque já no primeiro século, os nossos irmãos enfrentaram questionamentos, dúvidas e palavras difusas também sobre o que seria a verdadeira espiritualidade. Falsos mestres vieram e espalharam conceitos que colocaram dúvidas sobre a cabeça dos nossos irmãos. Sendo assim, nós temos como tema da reflexão desta noite a busca de evidências do verdadeiro progresso espiritual. Ou seja, pessoas que já abraçaram a fé cristã, mas que estão encontrando uma certa dificuldade de avaliar o seu desenvolvimento na fé cristã, por não saber exatamente que critérios eles podem usar para medir o seu progresso espiritual. João começa a escrever o que é o cristianismo a partir do versículo de número 5 até o versículo de número 9, como eu lerei agora, descrevendo algumas evidências de um verdadeiro progresso espiritual que ocorre, portanto, como fruto de uma verdadeira espiritualidade e, consequentemente, concluímos de um cristianismo sendo bem vivido. Passo a ler para a nossa instrução 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 9, que nos diz o seguinte: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse texto bíblico certamente é conhecido por nós todos, especialmente o último verso que acabamos de ler, visto que até mesmo o cantamos, né? É um cântico que é literalmente este versículo de número 9 da primeira carta de João. E o curioso é que estes versículos nos apresentam verdades tão elementares e tão essenciais, mas preste atenção, não por isso menos importantes em nossa vida. Porque, na verdade, devido à presença do pecado na espécie humana antes da nossa glorificação, todos nós experimentamos um efeito colateral trágico do pecado, que é a amnésia espiritual. Algumas pessoas pensam que a melhor motivação para vir à igreja é receber uma instrução nova, e podem com o tempo dizer, eu já aprendi tudo, eu não me vejo tão necessitado de tanto aprendizado, seja na escola dominical ou instituto, ou o estudo bíblico semanal. Mas acabam por se esquecer deste problema, esquecer, que é o esquecimento espiritual, que, a bem da verdade, nós somos carentes de lembrar aquilo que já sabemos,
Nós temos uma tendência dentro de nós de nos apartarmos das verdades elementares e sermos seduzidos por elementos periféricos da nossa fé que acaba por nos confundir. Alguns autores bíblicos, como autores teológicos do aconselhamento bíblico, como Paul Tripp, por exemplo, alerta para o fato de que muitas das ferramentas cristãs, se não forem devidamente compreendidas e usadas como propósito que Deus nos deu para o crescimento espiritual, pode acabar surtindo o efeito contrário e afastando os cristãos do caminho da verdadeira piedade. Porque exatamente nos esquecemos dos elementos essenciais quando tornamos os secundários prioritários, invertemos a ordem e nos confundimos nessa trajetória. O que João faz aqui é trazer a igreja cristã aos seus eixos, porque os desvios que estavam ocorrendo no primeiro século estavam desviando a igreja a partir do ensino e da prática para fora do caminho da verdadeira piedade, e por isso as pessoas estavam sem saber como estava a sua condição espiritual, se de fato estavam crescendo no conhecimento de Deus e de Cristo Jesus. João, portanto, escreve a sua carta dizendo: olha, há como nós sabermos se estamos no verdadeiro. E há evidências de um crescimento espiritual claro presente na Escritura Sagrada, que é o que ele passa a descrever aqui. Há 3 deles, como nós perceberemos. O primeiro deles está descrito no versículo de número 5, e nós podemos dizer que esta primeira evidência de crescimento espiritual ou de progresso espiritual está expressa na devida compreensão da mensagem cristã. Poderíamos colocar de uma outra maneira, que a evidência, ou a primeira evidência que o texto sagrado nos dá de uma verdadeira espiritualidade, é que a verdadeira espiritualidade se baseia na pessoa de Deus. Preste atenção, a verdadeira espiritualidade se baseia na pessoa de Deus. Olha o que nos diz o verso número 5. O texto sagrado nos diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Olha como João resume radicalmente a mensagem cristã. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Presta atenção que isso aqui é importante. Perceba que a primeira evidência de uma verdadeira espiritualidade não consta nesta evidência aqui aquela pessoa que está desenvolvendo a espiritualidade, que é o cristão. A primeira evidência diz respeito a alguma coisa totalmente fora de nós. Na verdade, há alguém que é outra pessoa que não nós mesmos. João resume a mensagem cristã em uma outra pessoa que não aquele que é o cristão. Se nós quisermos entender, só há uma única espiritualidade verdadeira e real a ser experimentada sobre a face da terra. Esta espiritualidade está centrada em Deus e não no homem. Isso pode parecer muito óbvio, mas é um dos primeiros pontos que nós podemos perder de vista na jornada cristã. Nenhum cristianismo será real, frutífero e verdadeiro se o foco estiver no próprio agente da religião, o homem, e não no próprio Deus. Esta é uma diferença essencial do cristianismo, preste atenção, para quaisquer outras religiões. Todas as religiões dirão para os seus fiéis: eu tenho um pacote de regras aqui para você crescer espiritualmente. E algumas religiões têm este pacote tão bem elaborado que eles dispensam até mesmo a pessoa de Deus. É o caso do budismo. É uma religião sem Deus. Os únicos agentes envolvidos nessa espiritualidade são as pessoas, que têm toda uma série de regras, de padrões de comportamento, de ética, de relacionamento com o próximo, consigo mesmo, com a natureza, com os animais, com os seres vivos, que lhe proporcionariam supostamente um crescimento espiritual na busca harmoniosa de tudo que há. O que a palavra de Deus nos apresenta a esse respeito é o caminho diametralmente oposto. Você quer experimentar verdadeira espiritualidade? Mude o foco da sua vida. É menos você e é mais Deus. A mensagem que nós anunciamos de João é a mensagem que ouvimos da parte dele mesmo, Deus vivo e verdadeiro.
A mensagem cristã não é elaborada por teólogos de gabinete. A mensagem cristã não foi definida nos concílios da igreja. A mensagem cristã não é fruto de pessoas que sentaram, refletiram, elaboraram e, pela sua capacidade analítica, propuseram um sistema religioso. A mensagem cristã, João está dizendo, é a mensagem que veio do próprio Deus. Foi Deus quem falou, veio da parte dele mesmo. Esta verdade está presente com todo autor bíblico que recebeu a revelação. Profetas e apóstolos. Vejam o apóstolo Paulo, por exemplo, quando termina a parte teológica da sua carta aos Romanos, depois que contempla todos os primeiros 11 capítulos com a revelação da teologia, ele para e exclama louvor a Deus, bem-aventurado, louvado seja o Senhor, quem conheceu a mente do Senhor, quem deu o conselho para ele, que ele primeiro lhe deu para que ele venha a ser restituído? Ninguém! É impossível para o homem pensar a realidade espiritual presente no Evangelho, porque ela foi concebida por Deus e anunciada por Ele mesmo, e diz respeito àquilo que Ele está fazendo. Por isso que João diz, a mensagem que da parte dele temos ouvido, de Deus, através do seu mensageiro, seu Filho, Deus encarnado. Como ele diz no início da carta, nós ouvimos com os nossos ouvidos, nós tocamos com as nossas mãos, nós convivemos com ele. As palavras que ouvimos são as palavras que transmitimos, e as palavras que anunciamos para você têm um personagem central, que serve de base para tudo aquilo que nós podemos chamar de cristianismo e, portanto, verdadeira espiritualidade, que é Deus. E ele descreve assim, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. O que a Bíblia diz a esse respeito? A luz é uma metáfora, nas palavras de João aqui, para alguns atributos morais da parte de Deus. Porque a luz, quando aparece, ela espanta as trevas, trazendo clareza, capacidade de discernimento, de conhecimento, de avaliação das circunstâncias, dos objetos, de tudo que se passa no ambiente sobre o qual a luz veio. Portanto, a luz indica clareza, indica verdade, aponta para um conhecimento objetivo, aponta para a ausência da confusão, da dúvida, do desespero, que metaforicamente estão presentes nas trevas, do engano. Não sei se aqui tem um perigo ou não tem, se tem um abismo ou não tem, mas quando vem a luz, discernimos as coisas como são, percebemos as coisas como há. Por isso que a Bíblia apresenta Deus como sendo luz, porque Ele é a própria verdade. Presta atenção, Ele não é apenas a fonte da verdade. Esta é uma redução cognitiva, racionalista do mundo ocidental, de pensar na verdade em termos conceituais, mas o Senhor Jesus se apresenta como sendo Ele mesmo a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa. Se existe algo chamado verdade, se há coerência, se há um caminho a ser trilhado, é porque Deus que tudo criou, é a fonte de tudo que há, e da percepção da realidade vem da parte dele mesmo. Verdade, conhecimento, pureza, santidade. A luz também aponta para isso, a clareza. Veja que a Bíblia apresenta as vestes alvas como sendo aquelas que foram purificadas. O rosto resplandecente do Senhor no Monte da Transfiguração, revelando sua glória, sua majestade, sua santidade, como os discípulos viram lá no Monte da Transfiguração. A luz, e diz que as suas vestes eram alvas como nenhum lavador alvejador de roupas poderia ser feito. A luz apresenta os atributos morais de Deus. A fé cristã representa quem Deus é. Sabemos o que é bom em contraste com o que é mal, porque Deus é bom, não é mal, e Ele se nos apresentou a nós e nos disse o que são estas coisas.
Não se trata de uma convenção social. A luz contrasta-se com as trevas, assim como a verdade se contrasta com a mentira, a pureza se contrasta com a impureza. E o que está nos sendo dito neste momento aqui é: a primeira evidência de uma verdadeira espiritualidade é que a verdadeira espiritualidade está centrada na pessoa de Deus. É quando nós o conhecemos através de Jesus Cristo que nós começamos a experimentar a verdadeira espiritualidade. Presta atenção aqui. João não está negando as implicações éticas nem morais do cristianismo. Mas ele está dizendo, só existe ética e moral no cristianismo porque uma pessoa foi conhecida, porque Deus entrou na sua vida. Somente porque Deus, em Cristo Jesus, entrou e iluminou a nossa mente e o nosso coração, como diz Paulo, aquele que disse, das trevas resplandeceu na luz, brilhou em nosso coração para a iluminação do nosso coração na face de Cristo. Somente porque o próprio Deus se manifestou a nós por ação sobrenatural no Evangelho, pelo Espírito Santo, é que nós conseguimos discernir, compreender, avaliar entre o certo e o errado, saber o que é o bom do que é mal e distinguir isso, conseguir notar na nossa vida onde estamos e onde não estamos. A referência é Deus, não somos nós. A primeira evidência, portanto, da verdadeira espiritualidade é que ela se baseia na pessoa de Deus. Ele é o resultante. E é neste ponto que estes conselheiros bíblicos falam do equívoco que algumas pessoas podem ter de valorizar mais a ferramenta do que o Deus que deu as ferramentas. Quando o foco do cristão está nos recursos que ele tem para transformar a sua vida, e não mais no Deus que é a fonte transformadora da vida, ele se perde. Porque a verdadeira espiritualidade está, como disse o apóstolo Paulo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu vivo pela fé, vivo no Filho de Deus. É Cristo em nós que produz toda a diferença de verdadeira espiritualidade. Porque presta atenção, atente a isso. Se não percebermos isso, passamos a medir a espiritualidade como performance, como capacidade de autogerenciar-se na vida. E aí nós vamos correndo cada vez para mais longe de Deus, porque vamos fazendo check-up, o quanto bonzinho a gente está ficando, e diz, estou ficando bom nesse negócio aqui. E aí você vai crescendo em autoconfiança, que é o caminho oposto da verdadeira espiritualidade, que é a confiança no outro, não no alto. Não é autoconfiança, é alterconfiança, outro confiança, é confiança nele. É à medida que eu conheço mais, que eu dependo mais dele, que eu quero mais ele, que eu recebo mais dele e que eu sou um eu melhor do que qualquer esforço de mim mesmo para ser parecido com ele. A mensagem que anunciamos é: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Há treva em sua vida? Certamente ainda há. Há luz em sua vida? Se você é cristão, certamente já há a sua esperança, mais luz de Deus na sua vida, para menos trevas de você mesmo na sua própria vida. A segunda evidência está descrita nos versículos 6 e 7. A verdadeira espiritualidade comunga outras pessoas. E aqui é curioso, porque embora o aspecto individual do cristianismo esteja presente, toda religião vai dar uma carga significativa no indivíduo como responsável pelo seu progresso espiritual. Todas as religiões, presta atenção, todas, inclusive o falso cristianismo, tiveram as suas radicalizações dos indivíduos. Ou seja, você quer crescer espiritualmente, só depende de você. Os santos do hinduísmo são aqueles que se mergulharam de tal maneira na sua individualidade de experiência espiritual que perderam completamente a conexão com o próximo. A pessoa no mais elevado grau de espiritualidade nem mesmo chega a mastigar seu próprio alimento. Vive uma vida contemplativa tão profunda
que são os familiares que têm que lhe abrir a boca e colocar o alimento lá dentro e deixar se dissolver. Isso ocorre em todas as religiões, inclusive nos cristianismos falsos. Modelo de espiritualidade que as pessoas fugiam da vida, iam para cavernas, iam para o deserto, iam para mosteiros, mas nós temos as versões gospel também disso. Os isolamentos individuais, a espiritualidade está em eu buscar ao Senhor. Olha como João descreve isso. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, dissermos, porque há pessoas que dizem, eu tenho uma comunhão profunda com Deus, e andarmos nas trevas, ou seja, a nossa vida refletir desobediência, impiedade, mentimos e não praticamos a verdade. O discurso pode ser bonito, a explicação pode ser boa, e como igreja conservadora seremos tentados a focar no discurso, numa boa teologia, não estou dizendo que é ruim não, a teologia tem que ser boa mesmo, ser bem conhecida, mas cuidado para não ficar só no conceito. O que João está dizendo tem gente muito boa de conceito, mas a vida desconceitualiza-o, a vida o descredencia. Agora olha como ele diz no versículo 7, olha que curioso, ele não contrasta a hipocrisia com a sinceridade, ele contrasta a hipocrisia com a individualidade. Olha o que ele diz no verso 7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, Jesus, o seu Filho, Deus, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por que João está dizendo isso? Preste atenção aqui. Porque quando Deus entra na vida de um pecador e inicia o processo redentor, inicia como? Lhe concedendo novo nascimento, perdão de pecados, a salvação da condenação. Mas foi só o início, porque começa um processo de santificação aqui. Quando ele inicia, uma das primeiras evidências de que Deus trabalhou na vida do pecador, começou, é que essa pessoa deixa de ser egoísta. Esta pessoa começa a experimentar uma vida não mais centrada em si mesmo. Por isso que ele contrasta a hipocrisia não com a sinceridade, que seria o raciocínio lógico, né? Aquele que fala uma coisa, diz uma coisa, mas vive de outro, em contraste isso, o cristão ele é coerente, aquilo que ele fala, ele pratica, a gente esperaria isso, né? Mas isso é uma religiosidade subjetiva e ainda focada no indivíduo. O que João está dizendo é o seguinte, conhece Deus? Deus entrou na sua vida? Então a primeira coisa é que você é liberto de você mesmo. O foco da sua vida não é você mais, não é a sua capacidade de entender o texto, de avaliar, de fazer uma confrontação consigo mesmo, e olha, agora eu estou no caminho da verdade. Não, definitivamente. Você vai perceber que alguém foi alcançado por Deus, porque os seus olhos agora se abrem para outros. Ele percebe que assim como ele se tornou cristão, Deus também está fazendo isso na vida de outras pessoas. E esta pessoa, olha, do mesmo jeito que Deus está trabalhando comigo, Ele está trabalhando com aquela outra pessoa ali também. Eu e ele temos uma história em comum. Nós temos sido objeto do amor de Deus, mas está inacabada a história na nossa vida. E a comunhão vem justamente disso, porque eu olho para o meu irmão e vejo sinais da graça de Deus presente, me alegro, celebro, fico feliz. Ao mesmo tempo eu olho para ele, olho para mim e vejo, ainda não terminou, eu preciso de você, eu preciso que você me ajude e você precisa que eu lhe ajude também. Esta é a comunhão cristã, é a verdadeira comunhão cristã, ela está presente nisso. Nós mantemos comunhão uns com os outros, não é porque nós concordamos, não é porque nós temos uma agenda em comum, é porque nós fomos libertos da nossa individualidade e conseguimos perceber na vida do outro a mesma graça operante que já está na nossa vida. E diz, olha, assim como Deus está trabalhando comigo, está contigo também, nós estamos juntos nisso. Nós temos sido objeto da graça de Deus. A prova é o final do versículo, que diz, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que isso significa? Que a qualidade espiritual do cristão não vem pela sua capacidade de obedecer a regra melhor do que o outro, porque esse pensamento fatalmente leva a uma hierarquia estamental de espiritualidade. E no mundo gospel existe isso também. Seria o equivalente reformado das castas do hinduísmo. Eu sou o Brahmani espiritual. É aquelas pessoas que gostam de ser reconhecidas como mais espiritual. Está lá em cima, Brahmani. Não é? Orem, peça a minha bênção aqui,
me admire, é para a glória de Jesus, mas pode me elogiar para a glória de Jesus, não é? E aqueles outros que estão lá embaixo, que ele olha assim, os párias, que não conhecem, nossa, você nunca leu a Bíblia toda, você não sabe onde encontrar o livro do profeta Filemão, nossa, como você é pequenininho, não é? Então, isso é óbvio, isso é um tipo de espiritualidade que está fora de Cristo Jesus. Quando está em Cristo, a gente vê, tanto eu quanto você, estamos sendo trabalhados pela graça de Deus. E todo sucesso espiritual na nossa vida, presta atenção, todo sucesso é fruto do sangue de Cristo na nossa vida. É isso que João está dizendo. O sangue de Jesus nos purifica de quê? De todo pecado. Dos do passado, que cometemos e não cometemos mais. Dos do presente, que ainda lutamos com ele. E dos do futuro, que ainda teremos lutas. E quando nós olhamos uns para os outros, nós vemos a suficiência do sangue de Cristo Jesus. E por fim, a terceira evidência da verdadeira espiritualidade é que a verdadeira espiritualidade liberta a pessoa de si mesma. Olha o que nos diz os versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Aí você pode dizer, pastor, mas isso aqui é muito óbvio. Vai ter alguém no nosso meio que vai dizer que não tem pecado nenhum? Explicitamente não. Mas vamos fazer uma leitura de uma outra maneira. Você conhece alguém que se diz cristão, mas que você nunca viu essa pessoa reconhecer pecado? Você conhece, ou mesmo você já passou por embates, e as pessoas perdem a paciência com você e dizem, mas você nunca está errado. Quando eu converso com você, você sempre está certo. O que é isso, gente? Na prática, é a pessoa dizer, eu não tenho pecado não, o pecado está em você. Eu não tenho erro não, a minha maneira de interpretar é sempre certa, a errada é a sua. Eu não tenho problema, você é o meu problema. Essa esposa que me deste, foi ela que me levou para pecar. Isso começa lá no jardim. E está presente até os dias de hoje. Pastor, o meu problema é aquele meu marido. Se não fosse ele, você ia ver como a minha vida ia ser mais espiritual. Pastor, a cruz da minha vida são os meus filhos. Se eles não estivessem presentes, você ia ver como é. O que é isso na prática? É a pessoa que perde a capacidade de enxergar como o pecado ainda está presente na sua vida. Não é uma negação explícita de dizer eu já não tenho mais de jeito nenhum, mas é uma negação de dizer eu não tenho pecado. O problema está nos outros. E João está dizendo, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Preste atenção. Alguns teólogos conselheiros dizem que esse certamente é um dos pilares mais basilares e esquecidos da cristandade. Existe uma doutrina superficial de que depois de ter sido regenerado, o pecado não é uma coisa tão grave assim na vida dos cristãos. Isso é mentira. Nós não podemos subestimar a reminiscência do mal que ainda está em nós. Uma das verdadeiras evidências do cristianismo, uma das evidências da verdadeira espiritualidade, é que precisamente porque temos o Espírito Santo conosco, nós vamos conseguir perceber o mal como jamais perceberíamos se o Espírito Santo não habitasse em nós. E isso é que leva alguém que, à medida que cresce espiritualmente, verdadeiramente fica mais humilde, verdadeiramente aprende a ouvir mais, verdadeiramente aprende a reconhecer que não é tão bom quanto ele pensava quando ele era menos espiritual. É um paradoxo, não é? Parece uma contradição. É o apóstolo Paulo que no início da vida diz, eu sou o menor dos apóstolos, e no final da vida diz, eu sou o maior dos pecadores. Aí ele diz, ele piorou espiritualmente? Não, ele cresceu espiritualmente, e por isso mesmo ele se percebe melhor do que ele gostaria de se perceber. Isso é espiritualidade cristã. Qual é a solução? João diz aqui no verso 9, a solução é, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra grega, que é traduzida por confessar aqui, vem do verbo homologel, que nos lembra a palavra homologar. Aquele reconhecimento oficial de um documento, quando você vai fazer um depósito de uma dissertação, ou um documento de uma repartição pública, e alguém vem carimba, oficializa. A ideia basicamente é o seguinte, o caminho cristão para lidar com o pecado não é negar,
Não é tentar simplesmente desenvolver técnicas que lhe afastem do pecado, mas que não resolvem os problemas dentro do coração. Esse era o problema do fariseu. Ele não pecava com o corpo, mas pecava com a mente e achava que não tinha problema. Jesus dizia, se você só pensou, você quebrou isso aí. A resposta cristã é o caminho oposto. E aí é que a verdadeira espiritualidade liberta a pessoa de si mesma. Em que sentido? Dos seus demônios, dos seus algozes pessoais, dos males que tem dentro de si mesmo. De que forma? Quando eu chego diante de Deus de peito aberto e digo que eu sou o que Deus diz que eu sou, não o que eu gostaria de dizer. Quando eu chego diante de Deus e digo, Senhor, ao invés de mostrar algo para te impressionar, eu confio naquele que te impressionou por cumprir perfeitamente. E o que há de te impressionar em mim é simplesmente quem eu sou com os meus próprios pecados. Confessar pecados é concordar com Deus que o que nós fazemos em desacordo com a sua palavra é o que ele diz que é. Não são as racionalizações, não são as explicações, não são as nossas tentações. Eu simplesmente chamo as coisas como elas são ditas e as admito diante do Senhor. A confissão de pecado aqui é diante de Deus. Por quê, gente? Presta atenção nisso aqui. Não tem nada mais libertador do que isso. O cristianismo nos apresenta essa dupla que caminha lado a lado e que se completa, que é uma visão real da realidade de quem somos e, ao mesmo tempo, a esperança que está em Cristo Jesus. Por isso eu chego diante de Deus e confesso, porque Ele conhece, Ele sabe perfeitamente quem eu sou, quais são as minhas falhas, as minhas limitações, as minhas dificuldades, e ao invés de dizer é ele, é ela, foi aquela circunstância, foi aquilo, eu disse, Senhor, eu pequei. Todo o caminho bíblico de crescimento espiritual passa pelas pessoas sendo honestas, confessando a Deus pecados e não cantando louvores a si próprios. Já parou para perceber isso? De Gênesis a Apocalipse, as pessoas que têm a visão de Deus, ao se olhar no espelho, percebem um contraste. Concluindo, queridos, existem muitos modelos de espiritualidade pelo mundo afora. Todos eles entregam uma série de regras, de ações e medidas que o homem possa fazer para crescer espiritualmente. E certamente nós temos responsabilidades no nosso processo de crescimento espiritual. Mas nenhuma espiritualidade será verdadeira se não for centrada e baseada na pessoa de Deus. É Ele em nós que produz verdadeira espiritualidade e santidade. Nenhuma espiritualidade será verdadeira na radicalização do indivíduo. Nós todos temos pontos cegos. Precisamos de outras pessoas em nossa vida e sermos nós também facilitadores espirituais na vida de outros. Comunhão pelo sangue de Jesus. Nenhuma espiritualidade será verdadeira sem a capacidade, pela graça de Deus, de olharmos para o nosso próprio pecado, confessá-lo e depositá-lo aos pés de Cristo Jesus, sabendo que Ele é fiel e justo, por ter cumprido perfeitamente, de acolher as confissões sinceras e dizer, basta, eu já paguei por elas. Eu tenho uma solução, uma limpeza que você jamais seria capaz de fazer na sua própria vida. E Ele aplica o sangue de Jesus. Quando? Todos os dias, até a volta de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, pelo teu Filho Jesus. Te rendemos graças porque nele nós encontramos a verdadeira redenção que nós necessitamos. Pedimos, ó Deus, a ação graciosa do teu Espírito de nos iluminar, para que te conheçamos melhor, para que nos conheçamos individualmente melhor, para que nos conheçamos como igreja e corpo de Cristo melhor também. Aplique em nossa vida a obra do teu Filho, para que a cada dia experimentemos uma dependência renovada, para pelo poder da presença do teu Filho, mediante a ação do Espírito Santo, nós cresçamos na transformação espiritual que só a tua presença pode produzir,
e que nós, por nossa força, somos incapazes. Oramos em nome do teu Filho. Amém.